seja bem-vindo à quinta aula sobre as cartas paulinas. Hoje nós vamos analisar especificamente a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ok? Então, essa é uma iniciativa da Escola de Bíblia, tá bom? Abra aí sua Bíblia, pegue um caderno, vamos juntos analisar essa carta tão interessante que, como você deve estar lembrado, faz parte das cartas soteriológicas do apóstolo. Lembra, a gente falou que as 13 cartas paulinas podiam ser divididas de acordo com alguns critérios entre cartas escatológicas, cartas da prisão, cartas soteriológicas, enfim. Dentro dessa classificação nós temos então a carta de Gálatas, 1º e 2º Coríntios e Romanos. Hoje nós vamos começar a análise de 1º e 2º Coríntios. Provavelmente nós não vamos terminar nessa aula, porque a cidade de Corinto é uma cidade extremamente interessante. Para você ter noção, quando Paulo chega à cidade de Corinto, ela foi, sem dúvida, a maior cidade que ele tinha visitado até então. Paulo chega em Corinto e toma um susto com o tanto de gente, né, que ele encontra naquele lugar. Brincadeiras à parte, óbvio que Paulo sabia que o que ele ia encontrar em Corinto. Ele vai para lá estrategicamente, ele vai para aquela cidade, porque ele sabe da importância que ela tem para o mundo romano naquele período. Inclusive, deixa eu te dizer logo que naquela época, Corinto, apesar de ser uma das cidades-estados gregas, ela não estava mais como foi um dia. Quer dizer, ela era uma cidade muito diferente daquilo que ela foi um dia, daquela cidade construída pelos gregos. Por quê? Porque no ano 146 a.C., quando a Grécia entra em guerra com Roma, a cidade de Corinto foi completamente destruída. Não ficou pedra sobre pedra em Corinto. A cidade ficou desabitada, para você ter noção, durante um século. Ela ficou sem que ninguém morasse ali, ela não foi reedificada. Mas por volta do ano 44 ou 46 a.C., o próprio Império Romano decide reconstruir a cidade. E por que ele faz isso? Porque a localização geográfica de Corinto é extremamente privilegiada. Corinto está localizada numa porção de terra que liga o mar Egeu ao mar Mediterrâneo, ou vice-versa, o mar Mediterrâneo ao mar Egeu, porque tem um pedacinho de terra com 6,3 quilômetros, que poupava uma viagem de 400 quilômetros ao redor daquilo que a gente conhece de Istmo ou Ilha do Peloponeso. Dá uma olhada aqui no mapa da segunda viagem missionária que eu trouxe hoje. É um mapa mais recente do que aqueles que eu tinha mostrado para vocês nas últimas aulas, e você vai entender o que eu estou falando. Então, olha só, Corinto está bem aqui, e Corinto hoje é uma ilha, nessa época ainda não era uma ilha. Então, muitas vezes os navegantes, os exércitos, preferiam pegar e entrar aqui pelo mar Mediterrâneo. Chegando até Corinto, eles colocavam os seus navios sobre troncos de árvores e, com a ajuda de escravos, eles arrastavam por 6,3 quilômetros, que é a extensão desse pedacinho de terra aqui, e então eles já estavam aqui no outro mar, no mar Egeu. Percebe? Então era preferível fazer esse trajeto, mesmo com todo esse esforço, do que percorrer 400 quilômetros.
porque essa partezinha aqui, essa costazinha aqui, ela é castigada por tempestades e ela é cercada por pequenas ilhas, ilhotas, que muitas vezes por conta dos ventos faziam com que os navios batessem e fossem então a fundo, né? Eles naufragavam por conta dessas tempestades. Veja, isso é tão importante e essa localização de Corinto é tão estratégica que, a título de curiosidade, no ano 6 a.C., o imperador Nero tenta construir um canal aí, com a ajuda de 6.000 escravos. Ele destaca 6.000 escravos para cavarem um canal ali na cidade de Corinto. Mas como ele morre no ano seguinte, e como essa era uma obra muito cara, o imperador que o sucedeu não deu continuidade. Esse canal veio a ser construído sim, mas apenas no ano de 1881, entre o ano de 1881 e 1893, foi construído então esse canal ligando o mar Mediterrâneo ao mar Egeu. Dá uma olhada na foto que eu trouxe para você hoje, conhecer esse canal da ilha de Corinto. Veja, esse canal é tão estreitozinho, né? E por isso não passam grandes embarcações. Quando eu digo grandes embarcações, eu estou pensando num porta-aviões, tá? Porque navios de cruzeiro passam aos montes. Para que você tenha ideia, são 11.000 embarcações passando por esse canal todos os anos em média. Então não é um canal pouco importante, não é um canal que a gente não possa que a gente possa considerar assim irrelevante, ok? Então Corinto é uma cidade extremamente rica. Corinto é uma cidade extremamente populosa, e eu quero chamar a sua atenção para o que alguns autores colocam ou dizem a respeito de Corinto, né? Barclay, em 1983, no seu livro, ele fala que basta dar uma olhada para a ilha, que ela vai nos mostrar como Corinto era extremamente importante para a Grécia. Ela era praticamente uma ilha e também era o único ponto de ligação. Coloca mais uma vez, por favor, aqui, entre a ilha e o resto do continente. Lembra que eu disse que a Corinto grega não existia mais, ela foi destruída em 146, o que a gente tinha agora era uma Corinto romana. Era uma mistura de Corinto romana com Corinto grega, né? E a gente, como cidade romana, tem que olhar para Corinto enquanto uma pequena Roma. Isso é o que Bruce e Prior nos ensinam. Eles falam que uma colônia romana era uma pequena Roma plantada em terras de outros povos para ser um centro de vida romana e manter a paz. Ao longo das estradas romanas, rodovias militares que partiam de Roma, chegando a diversas fronteiras do império, eram implantadas em pontos estratégicos e desempenhavam um importante papel na organização do império. Corinto, então, era um reflexo daquilo que Roma significava, tanto no que diz respeito a estruturas de poder, quanto ao que diz respeito à religião, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa época o culto ao imperador de Roma já estava bastante assentado. Gente, Roma não era só um império no que diz respeito à sua força bélica, mas junto com isso ele trouxe toda uma questão do culto ao imperador na tentativa de legitimar a dominação de Roma sobre os povos, ok? Durante os anos 50, nas cidades
mediterrâneas, como Filipos, Tessalônica e Corinto, o evangelho de César já se disseminara e se estabelecera fortemente, de acordo com Horsley, em 2004, escreve no seu livro. Ok? Eu quero falar para você um pouco mais sobre o contexto religioso de Corinto, porque além do culto ao imperador, tendo em vista que ela era uma antiga cidade grega, a gente também tinha todo um panteão de deuses que eram adorados em Corinto. Estudos recentes, segundo Horsley, e de historiadores clássicos e arqueólogos, descobriram homenagens e festivais para o imperador onipresentes na vida pública de Corinto, particularmente nas cidades da Grécia e da Ásia Menor, justo a área de missão de Paulo. Alega-se ainda não só que a religião e a política imperiais são inseparáveis, mas que o culto imperial, em suas múltiplas manifestações nas cidades gregas, era a própria fórmula da construção das relações de poder imperiais. Ok? Então o povo era obrigado a prestar culto a César. E tem várias formas de se obrigar, gente. A gente, às vezes, restringe muito na nossa cabeça essa ideia de um culto obrigatório, achando que teria um soldado obrigando alguém necessariamente a dobrar o seu joelho a uma estátua de César. Não necessariamente. Veja, aqui, já a gente vai ver que uma das formas que se obrigavam as pessoas a participarem desse culto a César era através dos rituais, eram através das festas públicas que eram oferecidas. Por exemplo, nessas festas, eles tinham grandes banquetes dados ao povo, e para uma população pobre, para uma população marginalizada que também existia na cidade de Corinto, aquela comida oferecida por César, oferecida ao Deus César e por César, era a única fonte de proteína que muitas pessoas tinham. Então, quando eles tomavam da carne sacrificada, por exemplo, aos ídolos, eles estavam tomando parte na adoração a César. E por isso essa é uma temática também extremamente importante nessa carta com relação ao comer e beber sacrificado aos ídolos, que desemboca na questão da ceia do Senhor. Tudo isso está presente aqui na carta aos Coríntios. Mas para além do culto a César, a gente ainda tinha lá em Corinto um templo de Afrodite, que mantinha um número expressivo de prostitutas cultuais à disposição daqueles que desejassem venerar a fertilidade. Prior escreve que dominando a cidade estava o Acrocorinto, uma montanha de mais de 560 metros de altura, sobre a qual se encontrava o grande templo de Afrodite, a deusa grega do amor. As 1000 sacerdotisas do templo, que eram prostitutas sagradas, desciam à cidade ao cair da tarde para oferecer os seus serviços pelas ruas. O culto era dedicado à glorificação do sexo. Dá uma olhada na imagem que eu trouxe aqui desse templo de Afrodite, que você também pode dar um Google aí da sua casa e vai encontrar várias imagens do templo de Afrodite. Então, nessa região ficavam as sacerdotisas de Afrodite, mais de 1000 sacerdotisas na época de Paulo, oferecendo-se aí a quem quisesse cultuar a Afrodite através de relação sexual. Veja
De novo, não é então só através de uma imposição bélica que se conseguia o culto às divindades da época, mas era também através das prostitutas cultuais. E como se isso não fosse suficiente, na cidade também ainda havia o templo de Apolo. Apolo era o deus da música, do canto e da poesia. Também simbolizava o ideal da beleza masculina. Estátuas e frisos de Apolo nu em diversas posturas que exibiam sua virilidade e inflamavam seus adoradores masculinos a prestarem devoção através de demonstrações físicas com belos rapazes a serviço da divindade. Isso é o que Prior escreve também em seu livro. Portanto, Corinto era também um centro de práticas homossexuais e não apenas de prostituição heterossexual, mas também de prostituição homossexual. Dá uma olhada na imagem que eu trouxe aí do templo de Apolo, das ruínas do templo de Apolo, que também está localizado lá em Corinto. Ok? Então esse era o contexto religioso da cidade de Corinto quando Paulo aporta ali por volta do ano 55 depois de Cristo, uma cidade efervescente, uma cidade em ebulição, tanto economicamente quanto religiosamente, vamos dizer assim, com um panteão de deuses gregos à disposição, com culto ao imperador institucionalizado aí, porque ele se valia das estruturas do império para se valer diante da população. Então, as expressões relacionadas à cidade de Corinto, tinha até uma expressão antiga que era corintianizar, significava tanto interesse por filosofia, matemática, política, quanto também significava cair na gandaia e se entregar a práticas diversas. Tão diverso e tão rico era o contexto da cidade de Corinto quando Paulo aporta nela, ok? Um traço marcante aqui, característico nos cultos e nas religiões de mistério em Corinto, era que todos eles compreendiam refeições comunitárias, como eu estava dizendo para vocês ainda há pouco, e ou distribuição pública de comida, de alimentos sacrificados. Então, toda vez que eu pegava uma comida, fosse no templo de Apolo, fosse no templo de Afrodite, fosse nas instituições romanas, eu tinha certeza que aquilo que eu estava comendo, que aquilo que eu estava aceitando, tinha sido uma comida que antes tinha sido oferecida ou a um deus grego ou ao próprio César. De novo, daí a importância de Paulo debater ou explicar para os coríntios, na primeira carta especificamente, sobre o comer e beber sacrificado aos ídolos. Quando ele fala, a gente sabe que os ídolos nada são, mas às vezes aquilo que eu como escandaliza o meu irmão, portanto, se comer carne escandaliza o meu irmão, não vou mais comer carne, por conta desse contexto aqui. Mas essa é ainda uma leitura superficial desse contexto da cidade de Corinto. Eu quero ler agora ou continuar na explanação sobre outras nuances desse contexto da cidade de Corinto. A gente tinha ali na cidade diferentes etnias, como eu disse para vocês, depois que ela foi conquistada por Roma e recolonizada, obviamente eu tinha uma grande quantidade de cidadãos romanos, especialmente oficiais aposentados, ok? Os oficiais aposentados de Roma eram destacados para diversos pontos estratégicos do império, porque eles ali naquele lugar eram considerados baluartes, eram considerados guardiões da cultura, do jeito de ser romano. Mas também eu tinha na cidade de Corinto gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus
que compravam e vendiam, trabalhavam e folgavam, brigavam e se divertiam juntos na cidade e em seus portos, como em nenhuma outra parte da Grécia. Veja só, como em nenhuma outra parte da Grécia, segundo Edwards e Morris, né, na obra que eles escrevem em conjunto, ok? Como colônia romana, Corinto também exerceu uma cota relevante aí de participação na vida política, porque ela recebe grande quantidade de veteranos de guerra. Tem uma citação aqui interessante de Morris, que fala que o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo, o negociante que conseguia lucro por todo e qualquer meio, o amante de prazeres que se entrega a toda luxúria e o atleta em busca da perfeição do corpo são verdadeiros tipos coríntios. Todos eles, entretanto, negociando o favor dos deuses para alcançar os seus objetivos. Achou interessante esse negócio de atletas? Veja, essa é a herança grega de Corinto. Lembra dos Jogos Olímpicos? Aqui nós temos em Corinto, os Jogos Olímpicos eram originários de Atenas, né, na Grécia, mas aqui em Corinto a gente tem os Jogos Istmicos. E esses jogos, eles só perdiam importância em relevância exatamente para os Jogos Olímpicos que eram realizados em Atenas. Olha o que Paulo mesmo faz uma menção em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, abra a sua Bíblia, aos Jogos Istmicos, uma menção indireta, é verdade, mas é uma menção ao ambiente que ele encontra em Corinto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, aqui Paulo fala: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Percebe? Veja, Paulo, quando chega na cidade de Corinto, se depara com os Jogos Istmicos, se depara com atletas, com gente se preparando para competições, e ele não perde a oportunidade de fazer uma analogia entre o preparo dos atletas e o preparo dos cristãos para encontrar-se com o seu Salvador. Veja quão interessante é, de fato, a cidade de Corinto. Pollock, um outro autor que escreve sobre Corinto, ele fala que, como eu já disse para vocês, era a maior cidade que Paulo visitara, uma metrópole comercial nova e impetuosa, comprimia quase 250.000 de pessoas, numa área relativamente pequena, ok? 250.000 de pessoas. Então, ali 25.000 pessoas, mais ou menos, naquela cidade de Corinto, lembrando quão pequena é, que ela só tem 6,3 quilômetros de extensão entre uma costa e outra. E tinha também um movimento de classes muito grandes ali na cidade de Corinto. Paulo permanece nessa cidade durante 1 ano e meio, como aponta o relato de Atos. Abre a sua Bíblia aí em Atos capítulo 18, versículo 1 a 18. Atos capítulo 18, versículo 1 a 18. Agora a minha internet voltou aqui, vamos ler juntos. Diz assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram
fabricantes de tendas como ele. Ou seja, Paulo encontra pessoas ali que também eram dedicadas a fabricar tendas. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Eu já tinha mencionado esse versículo especificamente para vocês, mencionando a mudança de postura de Paulo. Antes, Paulo pregava primeiro nas sinagogas e toda vez que ele chegava em uma cidade, ele primeiro procurava as sinagogas para falar sobre Jesus para os judeus e depois para os gentios. A partir desse episódio, Paulo começa a se dedicar primeiro aos gentios. Ele entende que o foco do ministério dele são os gentios. Continuando na leitura do texto, versículo 7 diz que ele saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou para Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Gálio, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi para Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Então aqui em Atos capítulo 18, da mesma forma que a gente teve um relato no capítulo 17, salvo engano, da permanência de Paulo em Tessalônica, aqui a gente tem um relato da permanência de Paulo em Corinto, desse 1 ano e meio que Paulo fica ali em Corinto. Paulo está escrevendo essa carta, gente, aos Coríntios, depois que sai, obviamente, da cidade, por conta de informações que ele recebe, por conta de quesitos que haviam sido formulados por algumas pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, você vai ver que Cloé é uma das pessoas que manda então pedir a Paulo respostas a determinadas situações que a comunidade de Corinto estava enfrentando. Abra aí também, Jean, por favor, coloca aqui na tela, aquele cronograma do John Stott, na segunda parte dele. Eu quero que você lembre aqui, isso é extremamente importante, que Corinto foi escrito na segunda viagem missionária de Paulo e que Corinto foi escrito provavelmente... de Corinto ele escreve aos romanos, mas ele foi escrito provavelmente de Éfeso, na cidade de Éfeso, ok? Opa, aqui está dizendo que durante a terceira viagem missionária de Éfeso ele escreve Corinto, ok.
Corinto é visitada durante a segunda viagem missionária, mas é redigida durante a terceira viagem missionária, ok? Eu me confundi aqui. Então, Corinto é visitada na segunda viagem missionária, mas a carta aos Coríntios é redigida durante a terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso, da cidade de Éfeso. Ok? Abriu aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Diz assim o texto: pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Percebe? Então tinha chegado uma carta para Paulo, advinda de Cloé e daqueles de sua casa, trazendo as informações a respeito da igreja de Corinto. Também 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17, abra aí, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17, diz assim: estou muito contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Então, tinha gente que tinha levado informações, Estéfanas, Fortunato e Acaico, ok? Levaram informações aí da igreja de Corinto para Paulo, ok? Então, Paulo não está escrevendo de acordo com inferências, de acordo com deduções a respeito da situação da cidade de Corinto. Não, você vai ver que os problemas, inclusive abordados na carta, são problemas muito específicos. Paulo fala, por exemplo, de uma situação esquisita que estava acontecendo quando um filho estava possuindo a mulher do seu pai. Quando um filho estava tendo relações com a mulher do seu pai, não era a sua mãe, muito provavelmente nesse caso, era uma madrasta. Então Paulo se refere a situações muito específicas, porque havia recebido informações aí dessas pessoas, desses integrantes da igreja de Corinto, ok? Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que a gente tem o endereço da cidade ou da igreja de Corinto, em Corinto, A gente tem o endereço da igreja em Corinto. Eu achei isso tão bacana quando estava estudando para trazer essa aula hoje, que eu guardei essa informação. Estou só resgatando aqui, ó. HCQ diz que a igreja ficava em um pequeno armazém na rua principal que desce para o porto, vindo do centro da cidade. E Lazier, um outro estudioso da carta aos Coríntios, aponta como local provável para as reuniões dos cristãos de Corinto uma pequena loja no centro da cidade, onde foi encontrada uma inscrição colocada acima da porta na rua do Lequeu, além de mencionar o testemunho de Atos nesse sentido. Então a gente tem, diferentemente das outras cartas, até o endereço da igreja de Corinto. Ok, isso é muito bacana. Mas voltando aqui para os personagens da carta aos Coríntios, voltando para as pessoas que levam informações a Paulo, eu queria falar um pouquinho mais, ou queria trazer outros indivíduos que interagem com Paulo para que ele seja, então, tenha condições de redigir a carta. Wolfman, no seu livro, ele pinta o seguinte quadro dos membros ali da igreja, Ele vem mencionando Áquila e Priscila, e aí ele menciona vários textos, Atos 18, 2 a 3, Atos 18, 26, Romanos 16, 3 a 5, 1 Coríntios 16, 19, para dizer que esses dois, Áquila e Priscila, possuem um pequeno negócio de artesania.
eles abrigam uma comunidade em casa, viajam entre Roma, Corinto e Éfeso e ajudam o apóstolo. Então, veja que a partir desse momento está sendo formado, Paulo está formando uma rede de pessoas, uma rede de relacionamentos que vai ajudá-lo na disseminação do Evangelho também. Abre aí em Atos 18, 2 e 3, não vamos abrir nos outros para não ficar muito extenso, mas Atos 18, 2 e 3, eu acho que vale a pena. A gente já leu, mas vale a pena reforçar. Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, então reforçando que ele havia chegado recentemente de Roma com sua esposa Priscila. Então percebe aqui, esses eram comerciantes, eles faziam as tendas, foi com ele que Paulo vai morar, né? Se você lembra do texto que a gente acabou de ler, né? E eles eram comerciantes, era alguém que ficavam viajando, e isso foi extremamente útil para Paulo e foi extremamente útil para a disseminação do Evangelho. Uma outra figura que aparece aí como interlocutor de Paulo é Crispo, em Atos 18, 8 e 1, esse texto a gente já leu, mas também em 1 Coríntios 1, 14, Crispo era o chefe da sinagoga, cargo confiado geralmente a homens ricos, já que além de chefe da liturgia, era também responsável pela manutenção do edifício da sinagoga. Sua conversão ao cristianismo impressiona os outros, né? Porque ele era alguém extremamente comprometido com o judaísmo. Isso tinha implicações não apenas para ele, mas para a sua família. Veja o furor que a gente leu em Atos capítulo 18, que desperta nos judeus a mensagem do Evangelho ao ponto deles arrastarem mais uma vez Paulo diante dos tribunais. Lembra que de Tessalônica ele sai fugido, e aqui de Coríntios a gente está vendo Paulo enfrentando de novo grande oposição por conta da mensagem do Evangelho. Uma coisa que eu não sei se você reparou na leitura de Atos, é que quando ele menciona aqui, no versículo 8, Crispo, ele fala: Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor, muitos outros em Corinto também ouviram Paulo e creram e foram batizados. Ele era o líder da sinagoga, certo? Agora, mais para o final, aqui de Coríntios capítulo 18, especificamente no versículo 17, a multidão agarrou Sóstenes, novo líder da sinagoga, percebe? Durante a estadia de Paulo, como Crispo se torna um cristão, já temos um outro líder da sinagoga, que é Sóstenes, e esse outro líder da sinagoga é quem arrasta Paulo para ser julgado ali pelo responsável Galho, né, da cidade, e como ele não tem sucesso, ele é espancado pela multidão. Então Crispo se converte, um outro líder para a sinagoga é levantado. Erasto é um outro personagem que aparece em 1 Corinto, e ele também é citado em Romanos capítulo 16, versículo 23, ele é o administrador de finanças da cidade, ok? Mais tarde, se pudermos confiar numa inscrição arqueológica, foi eleito edil da cidade, ou seja, funcionário público encarregado da inspeção e conservação dos edifícios públicos. Pode ter sido um dos poderosos da comunidade, já que o cargo exigia plena cidadania romana, ok? Estéfanas, que a gente já leu também em 1 Coríntios capítulo 1, 16, mas também no capítulo 16, 15 a 17, ele preside uma casa, realiza serviços para a comunidade e para Paulo, viaja a Éfeso, onde está Paulo. Febe, Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, realiza serviços para a comunidade e para Paulo, também viaja para Roma. Gaio, em Romanos capítulo 16, versículo 23, talvez você esteja se perguntando por que tem tantas referências a Romanos, né? Aqui falando sobre Corinto. Coloca de novo aí para mim, por favor, Jean, o esquema do John Stott, o esquema cronológico de John Stott na segunda página. Você vai ver que de Corinto Paulo escreve aos Romanos, ok?
de Corinto Paulo escreve aos romanos, por isso tanta referência no livro de Romanos a respeito dos personagens que estavam com Paulo em Corinto, ok? Por isso essa quantidade de referências. Gaio, também em Romanos, capítulo 16, sua casa está à disposição de Paulo e de toda a comunidade. Nela Paulo escreve sua carta aos romanos, ok? Olha que interessante, da casa de Gaio. Sóstenes, Atos 18, 17 e 1 Coríntios 1, também um antigo dirigente da sinagoga e posteriormente convertido ao cristianismo, realiza viagens com Paulo. Tem Tércio, que escreve a carta aos romanos ditada por Paulo. Olha aqui o amanuense, olha aqui o secretário que Paulo utiliza para escrever a carta aos romanos. Pode ter sido um escrevente empregado na administração provincial do estado, tendo em vista que o grego utilizado, por Tércio para escrever Romanos é um grego rico, é um grego de alguém que dominava realmente a língua no seu tempo. Ele só perde para o grego de Hebreus, que é o grego mais rico que a gente tem no Novo Testamento. E aí está a explicação, ele era um funcionário da administração provincial do estado. E Tício Justo oferece sua casa para a missão paulina e provavelmente também para hospedar Paulo, ok? Morris também cita aqui outros personagens, trazendo apenas referências diversas, mas eu vou considerar esse assunto aqui superado, para que a gente possa avançar rumo às nossas outras colocações a respeito da carta aos Coríntios. Eu não quero, porém, que você fique com a impressão de que na igreja de Corinto a gente só tinha gente rica. Não. Esses eram alguns dos notáveis que estavam em Corinto. Esses eram alguns que depois ajudaram Paulo na disseminação do evangelho. Tanto é que Paulo tem aqui, faz questão de nomeá-los, faz questão de agradecer pela colaboração que eles deram. Mas a igreja de Corinto era formada em sua maior parte por gente pobre, gente de situação humilde. Tinham aqui os ricos, tinham os notáveis, mas tinha muita gente humilde aqui também na igreja de Corinto. O local de reunião, eu falei do endereço, mas eu não queria deixar de mencionar para vocês que era pequeno. Esse pequeno armazém tinha cerca de 30 metros quadrados apenas, era uma kitnet, onde o povo costumava se reunir, ok? Era num lugar extremamente estratégico, que era perto do porto, mas era mesmo uma congregação, era uma sala de cerca de 30 metros quadrados apenas, que era utilizada aí por Paulo para pregar o evangelho, ok? Não era onde Paulo morava. Paulo, como a gente viu, estava morando com um casal, e ali nesse mesmo lugar em que Paulo morava com o casal, ele também fazia suas tendas. Então o lugar era utilizado tanto para construção de tendas, tanto para atividade profissional de Paulo, quanto para moradia. A igreja era um outro local pequeno que eles tinham alugado então para a disseminação da mensagem do evangelho. Queridos, por hoje é só. Eu espero que você tenha tido ou feito bom proveito aí das informações que trouxe. Vou recapitular para você até aqui. Essa Corinto que Paulo chega é uma cidade romana, ok? Haja vista que a cidade grega de Corinto tinha sido completamente destruída no ano 146 a.C. Essa Corinto que Paulo está, ela foi construída no ano 46 a.C. Paulo está chegando no ano 55 depois de Cristo, então já tinha mais ou menos 100 anos que a cidade tinha sido reconstruída. Era uma cidade extremamente rica, uma cidade extremamente interessante, a maior cidade na qual Paulo aportara até então, a cidade com o maior volume de pessoas.
dentro de Corinto, Paulo encontra uma situação que é o culto ao imperador estabelecido, institucionalizado, então se valendo da máquina pública para fazer com que as pessoas entendessem que o imperador era um representante de Deus na terra ou o próprio Deus na terra. Mas Paulo também se depara com todo um panteão. Ele já tinha visto isso em Atenas, até quando ele faz lá o discurso ao Deus desconhecido, mas agora ele percebe o templo de Apolo, o templo de Afrodite, os prostitutos e as prostitutas cultuais, e uma situação esquisita relacionada à comida, porque tudo que era oferecido na cidade tinha antes sido sacrificado a um deus. Mesmo aquilo que estava sendo vendido nos mercados públicos da cidade de Corinto, antes tinham sido sacrificado a algum deus. Tipo hoje, quando a gente não tem alguns frigoríficos que exportam carne para o Oriente, e esses frigoríficos têm que seguir uma série de normas da religião muçulmana, mais ou menos isso na época de Paulo. Tudo aquilo que era vendido no mercado antes já tinha sido morto num ritual sacrificial de uma divindade. Então Paulo chega ali para pregar o evangelho nesse contexto. Paulo vai à sinagoga, ele enfrenta oposição por parte dos judeus, mas o líder da sinagoga se converte, então ele é levado também ali ao tribunal para ser julgado, enfrentando grande oposição, mas também a gente vê ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios uma mudança drástica na postura dele, porque ele fala que a partir de agora ele vai se dedicar inteiramente à pregação para os gentios, ok? Paulo está tratando na carta, tanto na primeira carta quanto na segunda carta aos Coríntios, de questões muito específicas, muito pontuais, assuntos diversos, porque ele está respondendo a uma comunicação, respondendo a uma carta que ele havia recebido de Cloé e de outras pessoas. Então, por isso a gente tem essa diversidade ou multiplicidade de assuntos na carta aos Coríntios, o que faz com que ela fique ainda mais interessante, ok? Como eu tinha dito para vocês, tem gente que advoga a ideia de que a primeira carta na verdade não é a primeira, acho que a primeira é na verdade a segunda, mas eu particularmente sou partidário da opinião de que a primeira e a segunda carta foram agrupados naquilo que hoje a gente tem, que hoje a gente chama de primeira carta, e a mesma coisa acontece com a segunda carta, agrupando uma terceira e uma quarta carta, ok? Que Deus abençoe a sua vida, estamos juntos para a próxima aula referente a 1 e 2 Coríntios. Até lá!